Hoje é o nosso primeiro dia dos 40 dias de rendição e falaremos sobre reavaliar. Reavaliar o próprio Deus. Ele fala no livro do profeta Ageu, no capítulo de número 1, no versículo de número 3. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Porventura, é para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, enquanto esta casa fica deserta? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam aonde os seus caminhos os levaram. O povo de Israel, eles, por causa de desobediência a Deus, eles acabaram sendo levados como prisioneiros para a Babilônia. Você lembra do rei chamado Nabucodonosor? Então ele mesmo invadiu Jerusalém e levou com ele todos os habitantes de Jerusalém como escravos. Chegando em Babilônia, eles viveram naquele cativeiro durante 70 anos. Foram anos difíceis, apertados, anos de escravidão, anos de saudades da pátria e da casa deles. Porém, Deus, com a sua fidelidade, cumpriu com a sua palavra. Terminados os 70 anos, Deus liberta o seu povo da escravidão. E agora, eles saem da Babilônia e eles vão em direção a Jerusalém. Uma viagem muito perigosa, uma viagem longa, uma viagem que tinha nos caminhos ciladas dos inimigos, ladrões. Eles poderiam ficar doentes, serem mordidos por escorpiões, por serpentes no deserto. Foi uma viagem que durou mais de 4 meses, mas ninguém sequer, nenhuma pessoa sequer ficou ferida, não houve nenhum acidente. Os ladrões não conseguiram assaltar os viajantes. A Bíblia fala no livro de Esdras que por toda a viagem a boa mão de Deus estava sobre eles. Você crê que a boa mão de Deus está sobre a sua vida? Eles acreditavam nisso. Tanto é que o sacerdote Esdras, ele apresentou a Deus um jejum. E ele pediu a Deus livramento para ele, livramento para todos os viajantes com seus familiares e também para toda a riqueza que eles estavam carregando. E ao término da viagem, o Esdras ele disse exatamente assim: a boa mão do nosso Deus estava sobre nós e nos livrou dos inimigos que nos armavam ciladas no caminho. Ou seja, foi uma viagem muito abençoada, uma viagem debaixo da boa mão de Deus. Eles foram guardados de todo perigo, foram protegidos e receberam de Deus todo o livramento necessário. Foi uma viagem agraciada. Chegando em Jerusalém, eles foram tomados por uma alegria tão grande, porque uma promessa está se cumprindo, que isso foi expresso no Salmo de número 126. Sabe o que está escrito lá? Que parecia um sonho o que nós estávamos vivendo. O salmista diz que a boca se encheu de riso e a língua de cânticos. E todos diziam: grandes coisas fez o Senhor a eles. E grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Aqueles que semeiam com lágrimas, colherão com alegria. Este é o salmo da vitória. É o salmo da restauração deles voltando a Jerusalém. Repare que o salmista disse: a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de louvores, de cânticos. Eles estavam felizes demais. E eu creio que você também
ficaria dessa mesma maneira, feliz por estar vivendo uma promessa de Deus. Mas eles cometeram um erro muito grave. E sabe qual foi? Eles começaram a construir as suas próprias casas. Eles começaram a fazer as suas casas de estuque e eles estavam contentes com isso. Poxa, pastor, é errado então eu construir a minha casa? Não, não é errado. A palavra de Deus diz que eles fizeram casas de fino acabamento. É então errado, pastor, eu fazer a minha casa com um fino acabamento? Não. Deus ele tem o melhor para você. Se você pode usar os melhores materiais, então utilize. O problema não era esse. O problema é que eles cometeram um erro de se esquecer daquilo que Deus queria que eles fizessem. Ou seja, eles receberam a bênção, viveram a promessa, mas se esqueceram do autor da promessa. Receberam a bênção, mas se esqueceram do abençoador. Esta é a primeira lição de hoje, de Deus para você. É tolice receber a bênção e depois se esquecer do abençoador. Não cometa este erro. Este é o erro que muitas pessoas que entram na igreja desesperadas por algum motivo e elas acabam cometendo este erro que gera na vida delas prejuízos depois. Porque o próprio Deus disse: aos que me desprezam serão desprezados. Então, Deus vai te abençoar. E eu declaro que ainda esta semana Deus vai te honrar, mas não se esqueça do abençoador. Segundo, a Bíblia fala que Deus usou o profeta Ageu para poder perguntar a eles: é tempo de fazerem casas de fino acabamento e a minha casa está deserta? Vejam aonde os seus caminhos os levaram. Repare que Deus está insatisfeito. Não é com a casa que eles construíram para eles. Deus está insatisfeito porque na hora de escolherem, eles erraram nas prioridades. Esta é a segunda lição de hoje para você. Tome cuidado com as suas escolhas e com aquilo que você coloca como prioridade na sua vida. Sabe por quê? Na matemática, dizem que a ordem dos fatores não altera o resultado, mas na prática altera. Você que é marido, você que é casado, por exemplo, se você acordar e não der parabéns para sua esposa, dá ou não dá problemas depois? Se você acordar e não recepcionar o seu cônjuge já com beijos, abraços, com parabéns, com toda certeza o cônjuge vai reclamar: você se esqueceu de mim, você não se lembrou do meu aniversário, você se importa mais com os outros do que comigo. Agora, na vida real, a ordem dos fatores altera sim o resultado. Tome cuidado com aquilo que você tem priorizado. Vou te dar aqui um exemplo. Você está com R$100 no bolso, indo cortar o seu cabelo. Mas antes de sair de casa, você vai preparar um lanche e o seu gás de cozinha acaba. Qual é a prioridade? Cortar o cabelo ou comprar o gás de cozinha? Eu acredito que comprar o gás seria uma prioridade. Eu estou usando essa metáfora para você entender que na vida existem coisas que são importantes, porém existem outras que são mais importantes ainda. E Deus manda perguntar a você: quais são as suas prioridades? Jesus entrou na casa de Lázaro e Marta, ela estava trabalhando muito para poder recepcionar Jesus. Isto não era errado, mas ela ficou insatisfeita ao ver a sua irmã aos pés de Jesus. E ela disse a Jesus o seguinte: Mestre, não te importa que minha irmã me deixe servir ao Senhor sozinha? Mande que ela me ajude. Ou seja, Marta estava dizendo: Maria está aí, sentada, sem fazer nada.
e eu estou aqui trabalhando muito. Manda ela vir me ajudar. E Jesus disse a ela: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Você está afadigado e preocupado com muitas coisas e por isso se esqueceu do seu casamento. Você está preocupado com muitas contas para pagar e por isso até se esqueceu de cuidar da sua saúde. Você está com muitas responsabilidades no trabalho. São muitos problemas para serem resolvidos e que você chegou ao ponto de se esquecer até dos seus filhos e da sua própria família. Você está tão preocupado com as responsabilidades da casa que você só pensa em trabalhar. Não tem mais tempo de lazer, não tem mais tempo para ir à igreja, não há mais tempo até para poder fazer as suas orações. Vem cá. Quais são as suas prioridades? Ao invés de você estar agindo e preocupado, ansioso e acabando sendo afadigado com muitas coisas, chegou o momento de você parar e pensar quais têm sido as suas prioridades. Se você alterar esta ordem, com toda certeza você terá problemas, porque em primeiro lugar vem Deus, em segundo lugar, vem a família, em segundo lugar, a igreja e em terceiro lugar, o seu trabalho. Em grau de importância, Deus sempre estará em primeiro lugar e você vai viver uma grande promessa de Deus. Ele disse: aos que me honram, eu honrarei. Se você alterar essas prioridades, vai dar problema, porque, ouça só o que diz no verso de número 6. Semeais muito, recolheis pouco. Comeis, mas não vos fartais. Bebeis, porém não vos saciais. Vestivos, porém ninguém se aquece. E o salário que recebe-o num saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Vejam aonde os seus caminhos os levaram. Deus estava dizendo para eles assim, vocês plantam muito e estão colhendo pouco. Você trabalha muito, o dinheiro não dá para nada. Deus estava dizendo assim, vocês têm roupa, mas não conseguem se aquecer. Comem, mas não se fartam. Ou seja, sempre estava faltando alguma coisa. Terceira lição de hoje. Reflita no que é que está dando errado na sua vida. Você precisa parar um pouco. Está muito preocupado, muito ansioso, afadigado com muitas coisas. Pare e reflita. O que é que está dando errado? O seu casamento é de sucesso? Você tem sido um bom marido? Um bom pai? Você tem sido um excelente servo de Deus, um funcionário? Você tem sido uma excelente pessoa? Ou está errando no que não deveria errar? Por isso que você precisa parar e refletir. Porque eles não pararam. Deus usou o profeta para dizer: vejam aonde os seus caminhos estão levando vocês. Algo está dando errado e vocês não estão vendo. Tem algo dando errado na sua vida e você não está enxergando. E algo estava dando errado ao ponto dos céus se fechar, porque ouça o verso 10. Por isso retém os céus sobre vós o orvalho, e a terra retém os seus frutos. Deus estava tão insatisfeito com eles, que ele diz, é por isso que o céu retém o orvalho, e a terra retém o fruto. Tem algo dando errado na sua vida. Você está priorizando o que não deveria priorizar. E é por isso que os céus estão fechados sobre você. Você não está vendo, mas você não está vivendo o que Deus tem preparado para a sua vida. O melhor, porque você está errando nas suas prioridades. Reavalie nisso, porque Deus, Ele disse ao seu povo, subi o monte, trazei madeira, edificai a casa e dela me agradarei, diz o Senhor. Deus estava dizendo a eles, querem me agradar?
Então subam o monte, peguem madeira e façam a obra da minha casa. Ou seja, consertem o que vocês erraram, ajustem o que precisa ser ajustado, altere as prioridades e me coloquem agora em primeiro lugar, porque fazendo isso, eu vou me agradar de vocês. E a pergunta que eu te faço é: se Deus se agradar de você, os céus ficarão fechados ou eles serão abertos, hein? Existe uma promessa feita por Deus em Deuteronômio 28, no verso 23. Se você desobedecer a Deus, os céus serão de bronze e o chão de ferro. Agora, se você obedecer a Deus, os céus se abrirão sobre a sua vida. Deus está falando agora ao seu coração para você parar, refletir, reavaliar o conceito das suas prioridades. Faça isso. Pense bem, porque se tem algo dando errado, é porque você errou nas suas prioridades e Deus não tem se agradado. Organize a sua vida. Ponha Deus em primeiro lugar. Coloque o tempo de lazer, o tempo de família, coloque o tempo da igreja, o tempo da sua vida com Deus, o tempo do seu trabalho. Há tempo para todas as coisas. Mas se Deus se agradar de você, os céus se abrirão e você terá uma vida debaixo da bênção de Deus. Você recebe essa palavra? Aqui embaixo na descrição eu vou deixar uma oração para que você faça, para que você repita ela. E eu tenho certeza que o Espírito Santo, ele vai guiar você. Ainda hoje, pegue uma caneta e um papel e, pedindo ao Espírito Santo, anote tudo aquilo que você está observando, que precisa ser melhorado na sua vida profissional, na sua vida familiar, na sua vida espiritual, e vá anotando. E eu creio que com a bênção de Deus você vai mudar. Reavalie, porque Deus tem grandes bênçãos para você. Curta, compartilhe esta mensagem, porque Deus vai abençoar não somente você, mas também todas as pessoas que serão alcançadas pela palavra. Que Deus te abençoe e até amanhã, se Deus quiser.